Povo abençoado e lá vamos nós. Olhe, essa pregação aqui tá dando o que falar, viu? Presta atenção nisso aqui, eu vou explicar tudo para vocês. Preste atenção aqui. Que ainda nem confessou seus enganos. Nepotismo familiar, tratando a igreja como monopólio. A igreja não é monopólio. A igreja não é empresa. A igreja é do Senhor. A igreja não é herança que se passa de pai para filho. A igreja é dado pastores segundo o coração de Deus. Eu vou botar aqui do começo para a gente assistir e você assistir aqui. E depois eu vou explicar para vocês. Eu moro aqui no Recife, eu sou daqui do Recife. Eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui na Assembleia de Deus, IEA, DPE, por causa dessa pregação aqui, o que estão falando, viu? Porque parece que essa pregação aí, enviaram para essa pregadora o dossiê do pastor Ailton José Alves, para ela. E disse, vá lá no altar e fale sobre isso aqui que ele faz. É incrível, irmão. É incrível. Tudo que ela denunciou aí nesse vídeo, o pastor Ailton José Alves faz. Tudo. Então, vou contar para vocês aqui o que é que está acontecendo. Mas vamos ouvir aqui esse trecho da pregação dela, viu? Eu tive que mexer um pouquinho na imagem aí para não ter problema aí com direitos autorais e a turma não derrubar o nosso vídeo aqui, viu? Porque tá complicado, viu? A turma tá... A liderança aí da IEADPE não gostou desse vídeo aí, viu? Vamos ouvir aqui. Mas também declara, julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. O Senhor não ignora a corrupção do pastoreio e também não ignora a soberba do rebanho. Trazendo o diagnóstico da igreja atual, falando de liderança e pastoreio. O pastoreio está centrado no líder e não nas ovelhas. Negligência do ensino da palavra genuína. Evangelho sendo pregado sem arrependimento e contra o pecado. Pregação a respeito de pecado e santificação está cada vez mais em decadência. Mercantilização da fé, autoritarismo espiritual. Cala a boca e senta, porque eu sou ungido e eu que sou ovelha que morra sangrando. Falta de cuidado pastoral. Nunca visita, nunca liga, nunca pergunta. Saiu, não sabe por quê. Se está doente, não vai no hospital. Omissão diante do pecado. Adulterou, prostituiu-se, fica no cargo. O que conta não é o teu arrependimento, é o dízimo mais alto. Formação superficial de obreiros. O que adianta encher o púlpito de obreiros e diáconos que não sabem servir o reino de Deus? Formação superficial de discípulos nem alcançou ainda o fruto de arrependimento e no outro dia, para manter cota nas águas batismais, faz mergulhar aquele que ainda nem confessou seus enganos. Nepotismo familiar, tratando a igreja como monopólio. A igreja não é monopólio. A igreja não é empresa. A igreja é do Senhor. A igreja não é herança que se passa de pai para filho. A igreja é dado pastores segundo o coração de Deus. Competição entre ministérios, liderança sem caráter e opressão dentro do próprio rebanho. Não. Você sabe aí, né? Olha aí, o pastor Ailton saiu, olha quem vai assumir a igreja aqui, ó. O filho dele. E essa competição entre ministérios, você sabe, né? Abreu e Lima e a Assembleia de Deus aqui. O que acontece, né? Vamos continuar aí. Vamos continuar. Depois eu vou contar um negócio para vocês aqui. Não tenhamos medo de dar nome aos bois. Transformaram pastoreio em máfia. Máfia, máfia, sim, diz o Senhor, pastoreio não, máfia. O altar virou um sistema sujo de jogo pelo poder, onde a prioridade não é curar a ovelha ferida,
mas é garantir a manutenção do trono político religioso. Homens vingativos que ameaçam e produzem chantagem, oprimindo e querendo cortar a cabeça de João Batista para não serem confrontados com o seu pecado. E o Senhor me toma e diz: põe as tuas dançarinas para dançarem. João perde a cabeça, mas a profecia vai se cumprir. Aí teve até no comentário aqui, a gente tem que parar o vídeo aqui para comentar algumas vezes aqui, para não ter problema aqui no YouTube, tá certo? Aí teve até um comentário aqui no nosso canal, aqui no vídeo aqui, que disseram o seguinte: essa mulher aí não está sendo usada por Deus. Ela não está sendo usada por Deus. Porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ela disse que a irmãzinha escreveu aí, né? Todo respeito. Mas veja só. Vamos lá. Todo mundo sabe disso. Aí a irmã disse que ela não estava sendo usada por Deus. Todo mundo sabe disso? Agora, quem é que tem coragem de subir no altar e pregar o que ela está pregando aqui? Da igreja. Me diga aí, mostra aí para mim, envia aí para mim aqui. Dentro da própria igreja ali. Subir e pregar isso aqui, se não é Deus que deu autoridade a ela, vou colocar aqui a autoridade a ela, para ela abrir a boca em cima do altar. O vídeo da gente aqui, a gente leva processo. Os camaradas tentam derrubar nosso canal aqui, por causa de vídeo. Imagine essas denúncias que ela está fazendo aqui, que é tudo verdade que ela está fazendo aqui. Ela só não citou o nome. Mas você sabe muito bem, né? Que a carapuça civil, né? Você não tem noção como é que tá os bastidores aqui, meu irmão, da igreja, a Assembleia de Deus aqui. E olhe, viu? Se não tiver já pessoas muitas pessoas dizendo, sabe o quê? Que a turma lá de Abreu e Lima, a liderança lá de Abreu e Lima, trouxe ela aí para atacar o outro ministério. Se não tiver gente já pensando isso, viu? Porque o que ela falou aí, tudo que ela falou aí, acontece aqui. Eu falo daqui, de Recife aqui, porque eu conheço. Tá certo? Tenho vários vizinhos que são de lá, tudo, eu conheço. Eu sei o que eu tô falando. Tá bom? Depois eu conto para vocês. Vamos continuar aqui com ela. Eu trago essa palavra assim aos pastores. Deus não te chamou para ser milionário. Deus não te chamou para ser blogueiro. Deus não te chamou. O salário do Ailton é quanto? 400 mil reais, mais ou menos agora, segundo informações. 400 mil reais. Ele nunca se pronunciou sobre isso. Manda ele falar sobre isso. Para ser influência, Deus só te pediu uma coisa: cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, zele pelo bom pastoreio. O que é zelar por um bom pastoreio? Dê às minhas ovelhas o que elas precisam. E elas precisam de um pasto verde, de água fresca e de uma boa condução e de uma boa liderança. Mas os pastores de Israel, trazendo também para o contexto atual da igreja, foram se corrompendo. A ganância subiu ao seu coração. E a ganância subindo ao seu coração, agora eles olham para as ovelhas não como algo ou alguém que precisa de cuidado, mas alguém que pode dar a eles algo que pode saciar sua carnalidade e seu desejo desenfreado pelo materialismo. Dá para arrancar dízimo da ovelha. Dá para arrancar a coalhada da ovelha. Dá para arrancar carro da ovelha. Dá para arrancar a casa da ovelha. Dá para arrancar lã da ovelha. Dá para arrancar coalhada das ovelhas. Dá. Mas uma coisa que não dá é enganar o soberano pastor. Não dá. No versículo de número 4, Deus aponta agora a Ezequiel o porquê eles se tornaram maus pastores. E por que eles se tornaram maus pastores? Por quê? Primeiro, pensando só em si, desprezaram o rebanho, não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, vocês têm dominado sobre ela com tirania e brutalidade. Com quê? Com tirania e... Esse texto significa... Preste atenção aqui no que eu recebi aqui. Vou mostrar para vocês aqui o que eu recebi. Já convocaram uma reunião com os obreiros. Veja só. Olha. Convocação para reunião geral de obreiros. Caros obreiros, coordenadores e presbíteros. Lembrando aos amados irmãos, próxima reunião geral de obreiros será realizada, aí deu o nome aqui e tal, tudinho, né? Dia 19. Dia 19 agora, viu? Esta reunião é de grande importância para
Alinhamos ministeriais, alinhamento ministerial, comunhão e orientação da obra do Senhor, razão pela qual estamos com a presença e contamos com a presença e pontualidade de todos, né? Aí de aqui tudinho, tal, falando as coisas aqui, né? Terão a reunião, aí de aqui. Terão acesso à reunião cooperadores da lista pequena, auxiliares da lista oficial, diáconos, presbíteros do ministério, ministros, né? A palavra. Aos irmãos que se organizem para estar presente, pois momentos como este fortalecem a unidade e a ordem do progresso da obra de Deus. Aí veja só o texto que eles usam para as pessoas ser submissas a eles. Não a Deus, a eles. Veja só o texto que ele usa. Hebreus 13, 17. Aí diz: obedeceis aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta. Aí diz aqui, né, Hebreus 3,17, olha, obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Não vela pelo seu dinheiro. Que alma essa turma vela aqui? Qual a visita que essa turma está fazendo às pessoas no hospital? A liderança faz a uma pessoa que está no hospital, enferma. Qual a visita? Compreendeu como é que é? No desespero aqui. Já tem uma reunião aí, ó. Rapaz, ensinar os obreiros, todo mundo, a ser submisso, ficar submisso. Uma coisa é você respeitar um pastor que prega o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra de Deus. Outra coisa é você ser submisso a um falso profeta. E aí, como é que fica a tua vida sendo submisso a um falso profeta? Me diz aí. Ele nem vai entrar no céu, nem vai deixar tu entrar, rapaz. Falso profeta vai te guiar para onde? Se a submissão deles aqui é o quê? Poder, autoridade sobre as pessoas. Compreendeu? Vamos continuar com a que eles não deram às ovelhas palavra, ensino, direcionamento. Eles não deram às ovelhas a cura que elas precisavam. Aquela que se desviou, eles não perderam seu tempo em abdicar de si mesmo e atrás delas. Aquelas que foram extraviadas, eles não se preocuparam com elas. Antes, eles continuaram dominando sobre elas com tirania e brutalidade. Diga comigo, tirania e brutalidade. Além de se tornarem gananciosos, eles se tornaram violentos, orgulhosos e egoístas. Mas no versículo de número 10, assim diz o Senhor: eis que me posiciono, eu sou inimigo desses maus pastores. E eu os considero, sim, responsáveis pelo meu rebanho. Sim, haverá, diga comigo, haverá um acerto de contas. Deus está dizendo a eles: haverá um acerto de contas, porque eu não estou vos visitando como um amigo, eu estou vos visitando como juiz. E sim, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. E eu digo aqui o que o Espírito Santo me deu durante a madrugada. Há um grito de Deus através do Filho e do Espírito Santo que toma minha boca nesta hora. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Por quê? Porque como pastores não olham mais para a necessidade das ovelhas, querem escolher o campo de trabalho dependendo do dízimo alto que ela rende no ano. Haverá uma prestação de contas, porque há pastores que estão preocupados com a sua ostentação e procurando qual será o Rolex mais caro da sua coleção, enquanto falta pão na mesa do carente e do necessitado. Sim, haverá uma prestação de contas com pastores que foram dormir planejando qual será o próximo pecado oculto que ninguém descobrirá. Haverá uma prestação de contas com pastores que aplicaram fortunas em viagens de luxo e negligenciaram o campo missionário. Haverá uma
Agora veja só, como é que uma ovelha não vai se intimidar? Eu e Israel lá do canal Chico Gospel, a gente foi lá no Templo Central tentar falar com o pastor Ailton sobre aquele caso da irmã Cosma lá que derrubaram a igreja da irmã, a igreja lá. Diante daquilo que aconteceu, quantas ovelhas não ficaram intimidadas com eles depois de ver aquilo ali? E outra coisa, quando a gente chegou lá, o segurança recebeu a gente, sabe como? Se coçando. Se coçando. Você sabe, né, o que é, né? Para intimidar a pessoa. Ele estava, depois não estava, depois estava, depois não estava. A maior confusão do mundo. E ele se coçando. Tem vídeo aqui no canal, ele se coçando mesmo. Qual ovelha não vai se intimidar com um pastor que chega ali, quando chega lá tem 4, 5 seguranças do lado. Tudo armado, segundo informações, tudo armado. Qual ovelha que não vai ter medo de um camarada desse? De lá. Por isso que é desse jeito, meu amigão. Respeito é uma coisa, medo é outra. Você vê quando uma pessoa, muitos de lá, vem fazer a denúncia aqui, pede, meu irmão, não fale meu nome não, não mostre meu rosto não. Tem uns que botam até máscara para fazer alguma denúncia com medo. A gente sabe como funciona isso daí, meu irmão. Vamos lá. Uma prestação de contas com pastores que abandonaram a oração, a leitura da palavra, o jejum, o pastoreio prático, deixando definhar na cama de hospital uma irmã do círculo de oração, um obreiro, e nunca perguntaram como está sua saúde. Haverá uma prestação de contas com pastores que no ano eleitoral estão usando a cabeça das ovelhas como cabo eleitoral e contratando assessores políticos. Vou dizer a você, vou dizer um negócio aqui, você pode até nem concordar comigo. Olha, eu vou dizer para você, se eu fosse pastor presidente de uma igreja, tempo da eleição, e se os políticos chegassem lá, nem moral eu dava. Ia ficar lá embaixo. Fazia que não estava nem vendo. Compreendeu? Você é político lá fora, aqui dentro da igreja não, filho. Aqui dentro da igreja você tem que estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Você pode ser o que for lá fora. Você pode ser o que for lá fora. Entrou aqui dentro é para ouvir a palavra de Deus. Tá pensando que eu ia levar para cima do altar para apresentar? Era? Ia ficar lá, meu irmão. No meio dos irmãos lá. Tem negócio de cadeirinha da frente. O certo é esse. O certo é esse. E ponto final. Mas por quê, irmão? Porque ele só aparece na hora de pedir voto. Depois que passa a eleição, nem na igreja vão. Vão visitar alguma família daquela que está na igreja para ajudar alguma pessoa daquela? Não. Compreendeu? Aí chega lá, os caras botam logo em cima do altar. Claro, meu pastor aí, bota logo em cima do altar. Olha aqui, é isso, é aquilo outro. Quando menos espera, o cara está sendo preso por corrupção. Que nem Silas Malafaia. Isso aqui é uma benção. Eu quero apresentar tal, eu quero apresentar tal. Todo político que Silas Malafaia apresentou na igreja dele foi preso. Pesquisa aí. Todos eles que Silas Malafaia apresentou na igreja dele, que diz que não é, pode ver aí, foram presos. Ah, o cara está ensinando para o povo. Cadê o discernimento desse homem? Ele não é de oração, isso, aquilo, outro. Cadê o discernimento dele? Aí olha a vergonha, porque as pessoas estão nem aí. Não estão nem aí. Tem uma live aí que o cara diz, eu não quero saber que o cara é corrupto, o importante é ele ser de direita. Pode ser corrupto, sendo de direita tá tudo certo. Isso não existe. Vamos embora, vamos lá. Vendendo o púlpito por favores e transformando o povo de Deus em massa de manobra pelos interesses partidários. Haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas com pastores que se associaram aos falsos profetas e colocaram Jezabel no púlpito para devorar a lã das ovelhas. E se o temor do Senhor desce nessa hora, receba aí autoridade e coragem. Haverá prestação de contas com pastores que usaram e estão usando de chantagem espiritual e manipulação psicológica para manobrar as ovelhas em transferência de Pix. Deus não precisa do teu Pix para falar contigo. Ele
revelações, falsas profecias, pastores que têm se associado com falsos profetas, falsos mestres, charlatões, destruindo famílias, casamentos e ovelhas. Haverá uma prestação de contas, assim diz o Senhor. Haverá uma prestação de contas com pastores covardes que tolerarão, silenciando pecados morais escandalosos, apenas para manter o dízimo gordo do pecador, e se tornaram omissos e mantiveram o cargo ministerial de homens levianos. Haverá uma prestação de contas. E Deus diz: eu, na versão Bíblia, a mensagem, eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Assim diz o Senhor, e eu não me acovardo agora. Se preparem, vocês verão pastores fugindo de país. E diz o Senhor, e não é porque Deus abriu uma porta lá, é fuga do estelionatário, é fuga da lavagem de dinheiro. Deus demitirá do pastoreio, diz o Senhor. Você vê muito isso aí? Meu Deus do céu, que Deus me dê sabedoria. Veja só. Eu já disse para as pessoas aqui várias vezes, faz tempo que a gente fez esse trabalho aqui, e eu fico alertando as pessoas aqui, meu irmão, eu fico alertando você aqui, para você não ter prejuízo com esses falsos profetas, apenas isso. Ô meu irmão, olha, tem muitos aí que vão lá para fora para lavar o dinheiro, compreendeu? Olha, Deus mandou levar uma mensagem na Europa, Deus está me enviando para a Europa para pegar a palavra. Não, é para lavar o dinheiro. Muitos aí, não todos, mas a maioria é para lavar o dinheiro. Compreendeu? Muitas igrejas que abrem lá fora são para lavar o din-din. Essa é a verdade e a realidade. Mas por que isso, aquilo? Sabe por quê? Existe, você sabe muito, por que essas alianças todas com esses políticos? Por quê? Meu irmão, uma coisa que nunca vão permitir aí. Já pensou se abre uma investigação pesada em cima dessas igrejas grandes aí? Muitas delas aí. Já pensou que abre uma investigação pesada nisso aí? A bronca que ia aparecer de transação, dinheiro para lá, dinheiro para cá, isso e aquilo outro. Preste atenção. Um exemplo, você abre uma igreja. Você quer lavar o dinheiro, você abre uma igreja. Muitos aí. Abre igreja para lavar dinheiro, só para isso. Bota pessoas ali só para lavar dinheiro. Você chega no banco, dinheiro trocado, um exemplo. O cara é trafi, botou a igreja ali, botou um pastor lá, tudinho, só para lavar o dinheiro, que nem o PC faz aí, muitos aí faz, dessas facções aí fazem. Aí o que acontece? Aí o cara chega lá no banco, com uma maleta, vamos lá, com dinheiro lá, 50 mil reais. Nota de 10 reais, nota de 20, nota de 5, de 10, de 20, de 50. De onde vem esse dinheiro? Da minha igreja, a oferta que eu recebo na igreja. Vai dar o quê, pai? Você compreendeu? Vai dar o quê, pai? Oferta, recebeu da igreja, doação da igreja. E aí? Vai dar o quê? Beleza, chegou no outro mês, olha, 100 mil. Dinheiro trocado lá, do jeito que tiver. De onde vem esse dinheiro aí? Não, a oferta da igreja também. Pix da igreja, CNPJ, tá lá. O cara vai e deposita lá. 5 mil, 10 mil, tudo. Doação, entrou de quê? Entrou de doação. Ofertou aqui na igreja. Viu não o rolo que teve, não? Um abençoado aí depositou 200 mil reais para Silas aí. E a polícia bateu em cima, não. A confusão que teve, não. Ele disse, eu recebo. Eu ia perguntar dele de onde veio, foi. Vamos continuar. Pouco vocês! Eu tiro vocês! Sabe por quê? Porque homens assim não abrem mão das ovelhas, porque são gananciosos. Mas se eles não saírem, Deus os tirará. Sai enquanto é tempo. Por quê? Por quê? Domingo enquanto é tempo. Diga para a igreja porque está saindo de verdade. Deus trará à tona a máfia, a sujeira escondida debaixo de tapete. E não vem depois com textos nas redes sociais dizendo é porque Deus está me prosperando e me abriu a porta nos Estados Unidos. Não, isso não é mudança de vida espiritual. É fuga! É fuga! Covarde! É fuga! Mas olha aqui para mim. É vendo? É isso aí. E outra coisa,
E outra coisa, você vê a confusão. Quando eles vêem no YouTube um culto de uma igreja que tem mais gente nada deles, aí o que começa? Falar mal do ministério do outro irmão lá. Detonar lá. Por isso que muitas igrejas pegam exclusivismo. Assembleia de Deus mesmo aqui não aceita nem que o irmão vá visitar outras igrejas aí. Aí muita gente diz que a gente tá mentindo aqui. A gente tem pessoa vizinho de várias pessoas da Assembleia. Então, eu sei o que tá passando pela pessoa disciplinada por causa disso, porque foram visitar outros ministérios. Compreendeu? A ganância, não é por causa do evangelho não, filho, é para não perder aquela ovelha. Porque se aquela ovelha for para outra igreja lá e ela pregar o verdadeiro evangelho lá, conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa abre os olhos e não volta mais para lá, ele perdeu aquele dinheiro. Essa luta que tem de uma igreja com a outra, você cada esquina tem uma com nome diferente. E a briga entre eles ali é só para ter mais pessoas lá dentro. Quanto mais gente lá dentro, mais dinheiro, meu irmão. Não generalizando, mas muito é desse jeito, muitos são assim. Apenas isso. Poucos pastores tratam a igreja como dirigem a igreja como a igreja fosse de Cristo e ele está ali só para, entendeu? Levar o verdadeiro evangelho, trazer pessoas até Cristo. Outros vê como uma empresa, meu irmão. Entrou quanto na igreja hoje? Entrou quanto esse mês? 30 mil. Quem é o pastor daí? A meta não era 100 mil, porque entrou só 30. Tira ele daí. Traz outro para aí, tira ele daí. Não pode não, tá dando prejuízo aí. Tá não bateu a meta não. Tira ele daí, afasta ele daí. Não importa que lá na igreja o pastor chegou, tinha 100 pessoas, agora tem 500. Ele bateu a meta? Bateu não. Então tira ele daí, bota ele para lá, bota para cá, pronto. E agora eu derramo consolo. O pastor mortal é corrupto, sim. O pastor mortal se vende a marca e ao sistema se vendem. O pastor mortal quer amordaçar a boca de Deus, calando verdadeiros profetas. Eles fazem isso? Fazem sim. O pastor mortal abandona. O pastor mortal se torna egoísta. O pastor mortal entrega aos abutres e às rapinas as suas ovelhas. Mas o pastor imortal, quem é ele, igreja? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto, quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto pro inferno ouvir. Quem é ele? Jesus! Jesus, o pastor imortal, é santo, é justo, é bom, é reto, é perfeito e nele não há corrupção. O pastor imortal é perfeito. Pronto, aí veja só o que está acontecendo. Mas o que é? Tá vendo essa pregação dessa moça aí? Tá vendo aí? Parece que ela tá fazendo, que o irmão José até postou o vídeo que ela tá fazendo o raio-x da vida do pastor Ailton José Alves. Entendeu? E você sabe que tem essas disputas de ministério com ministério, meu irmão. E lá dentro, que nem até pessoas escreveram no comentário que eu disse aqui para vocês, disseram o quê? Oxi, todo mundo sabe disso. Você vê que a pessoa escreve assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque infelizmente é a realidade. É a realidade que a gente tá vendo na nossa cara. Agora a pessoa saber que é verdade é uma coisa. Agora a pessoa ter coragem de subir num altar e falar tudo isso aí já é outra coisa. Aí muita gente vendo essa moça aí faz o quê? Pensa o quê? Muitas pessoas pensam o quê? Que ela foi usada aí pela Igreja Assembleia de Deus lá de Abreu e Lima, entendeu? Jogando essa para soltar indireta, para desabafar, para soltar indireta contra a IEADPR, entendeu? Muitas pessoas já pensam isso. Não, essa mulher não foi usada por Deus. Essas coisas que ela falou aí, isso é absurdo, tá atacando pastores. Muitas pessoas já oram por esse lado, entendeu? Ela foi aí para atacar o pastor. O que ela tá falando aí, porque sabe, muita gente sabe do que acontece aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco. Diga a nossa querida Eliane Oliveira, né? Que foi lá para Abreu e Lima, foi proibida aqui, foi o maior rolo, né? Compreendeu como é que é as coisas? Aí as pessoas, o burburinho nos bastidores está sendo grande. E vou dizer aqui, essa pregação dela aí, que fosse aqui no templo central aqui da Assembleia de Deus e a DPE, não ficava nem no ar. Já teriam derrubado há muito tempo esse vídeo. Pastor Leonardo Cabral pregou, derrubaram o vídeo dele, da transmissão lá, tiraram o vídeo dele e saíram dando strike nos canais todinho que repostaram o vídeo dele.
derrubando tudinho para tirar a mensagem dele. Imagina essa mensagem aqui. Como eu não conheço lá a direção da igreja da Assembleia de Deus, não conheço lá as coisas lá na Assembleia de Deus de Abreu e Lima, eu não vou aqui julgar, né, meu irmão? Eu vou falar do que eu sei, né? Eu não conheço. Se o pastor lá tiver nessa caminhada aí, essa moça aqui nunca mais volta para lá. Compreendeu? Nunca mais ela pisa lá. E pode ter certeza, depois dessa pregação dela aí, já tem um bocado de... Como é o nome dela? Já ligando para outras igrejas. Ó, como é o nome dela? Cuidado, viu? E tal, é assim, assim. Já deve ter chamado a atenção lá. Alguma pessoa já deve ter falado, por que convidaram essa mulher? Por que vocês convidaram ela para falar essas coisas aí, esse absurdo aí? Aí diz, sabe o quê? Eles dizem que a pessoa usou o altar para desabafar. Se ela tivesse aí elogiando os caras, que benção de Deus, que nem a maioria faz, quando vai pregar assim, que tá ganhando um cachezinho bom, você não vê não? Eliseu Rodrigues, tudinho, ó, 5 mil no bolso, aí chega lá, agradecer ao muitíssimo amado pastor, querido, bênção de Deus esse querido pastor, ao convite especial. Quem é que não vai elogiar um pastor que me pagou 5 mil, pagou 10 mil, 20 mil, eu tô no bolso, eu vou dizer o quê? Que ele é ruim? E se não elogiar, não tem mais agenda, perde as agendas. Por isso que no altar ele vai... Muitos no altar ficam fazendo, sabe o quê? Batendo conversa, conversando história. A maioria de pregadores entendendo, da maioria deles, não generalizando aqui. Tem muitos que pregam a verdade, a gente tem que ser justo aqui. Mas vai pra cima do altar pra contar história, entendeu? Porque ele vai pegar o quê? Não, fica contando história lá, contando história. E o rolo tá lá, o pastor da igreja no meio da corrupção, no meio da pilantragem, mesmo de coisa lá que todo mundo sabe, mas tá lá. Vai perder a agenda, é? Se eu pregar a verdade aqui, não venho mais aqui. Então eu vou pregar uma mensagem que agrade o pastor da igreja, presidente. Aí eu vou ter uma mensagem aqui, são desonestos e covardes. Deus coloca no coração dele. Para ele falar alguma coisa, ele diz não a Deus. E fala o que o homem gosta de ouvir, entendeu? Aí. Porque dar lapada em ovelha é fácil. Viu? Subir no altar para dar pancada em ovelha ferida é fácil. Eu vejo muitos aí, pá! Em ovelha ferida é fácil você bater. Não é? Uma irmãzinha ali, humilde e tudinho, cometeu um pecado, caiu no adultério, uma coisa ou outra, é fácil. Você vir aqui e sentar a lenha. Isso dá. Rapaz, como é que o irmão faz isso? É fácil, né? Mas quando é lá em cima do altar, olha, fica quietinho. Compreendeu? Você que está aqui me assistindo, se você cometeu o erro, se você cair, e a gente é ser humano, quantas vezes eu não caí? Quantas vezes na igreja eu não caí? Quantas vezes na igreja eu não me prostituí, caí na prostituição? Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes? Aqui comigo não tem mimimi não, meu irmão, entendeu? Aqui é assim comigo aqui. Você conhece a minha vida, sabe de onde Deus me tirou, de onde eu vim. Compreendeu? Quantas vezes eu não caí? Quantas vezes? Mas graças a Deus, Deus segurou na minha mão. Peraí. Porque se eu não tivesse segurado na mão de Deus para pedir misericórdia a ele, pedir perdão, hoje eu tava no mundo virado num capiroto, pior do que eu era antigamente. Compreendeu? Mas a turma ia fazer o quê? Bater em mim com força, meu irmão, sem pena. Adúltero, prostituto, e acabar com a minha vida. Mas quando é o líder lá em cima que comete essas coisas aí, vários, que nem o pastor tá sentando a lenha nos outros e vivia no adultério há não sei quantos anos, a turma passa a mão. Mas eu e você aqui, se a gente cair, não vai acabar com a vida da gente, irmão. Pode ter certeza do que eu tô falando aqui, vai acabar comigo, com você. Não tem colher de chá, disciplina, é 6 meses sem louvar, é 3 meses sem... É no banco, não quer saber não, filho. Mas quando é lá em cima, olha, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos dar um jeitinho aqui, sempre dá um jeitinho. Compreendeu como é que é as coisas, meu irmão? Aí, subir no altar para dar pancada em ovelha ferida é fácil. Por isso que eu não faço isso, meu irmão. Dar pancada em ovelha ferida, nas ovelhas de Cristo lá, ferida, que caiu, que errou, eu vou... Não. Esses homens aí em cima do altar, não. Eles se colocam ali como homens de Deus, ganham muito bem para isso, meio mundo de dinheiro na conta, e esse povo tem que bancar eles cometem os absurdos dele, compram uísque, compram um monte de coisa, bebem, tira a má onda.
Nada contra quem bebe, viu? Deixar bem claro aqui. Mas esses camaradas fazem isso, aí chega na igreja, senta a lenha na pessoa, é isso, é aquilo, outro, tal. Ô, meu irmão, deixa eu dentro da minha casa. Entendeu? Deixa eu dentro da minha casa mesmo. Compreendeu? Melhor aqui dentro de casa. Eu prefiro ter paz. Olha, fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe você aí, viu? E vou dizer para você aí. Tá dando o que falar essa pregação aqui, viu? Tá dando o que falar. Até reunião já marcaram aí, viu? Reunião marcada. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amo vocês. Aí muita gente diz, mas ela descobriu isso na internet, vendo as denúncias. Alguém mandou essas coisas para ela, alguém isso, aquilo outro. Não é Deus que está usando, não. Então, meu irmão, só dela ter coragem de falar ali em cima, isso não é qualquer um que faz, não, viu? Você sabe do que acontece ou não sabe? Mas se te der oportunidade, tu tem coragem de falar isso que ela falou lá em cima do altar? Tem irmãos aqui que tem, mas tem muitos que não tem, né? Fique na paz de Deus, Deus abençoe, amo vocês. Deixa a sua opinião, o que é que você acha aí? Será que vão cancelar a pregadora? Ou não? Você acha que foi Deus que usou ela para falar a verdade aí em cima do altar? Ou não? Ou ela tá falando da carne dela? Ou o que ela falou é tudo mentira? Deus abençoe em nome de Jesus.